boa noite, né? Início de noite, de tarde. Hoje vamos ter na Ordem Matemática uma palestra um pouco diferente, uma palestra que fala um pouco sobre cálculo mental. Uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer, né? Uma habilidade que eu tenho, né? É que eu não sou assim tão apelido por todos os universos, mas uma pessoa que assim, eu vou me preocupar bastante, porque eu gosto muito do assunto. Por favor, aqui tem, na verdade, tem dois slides. Essa palestra surgiu com uma motivação obtida ao longo do curso de licenciatura, quer dizer, já na licenciatura eu buscava cálculo mental como assunto para trabalhar em projetos extraordinários, inclusive bibliografia na época, né, tinha bibliografia. E aí, eu apresentei a palestra pela primeira vez em 2014, quando eu estava no primeiro ano do bacharelado. É aí que está a questão da evolução da tecnologia, né? Evolui constantemente e com isso surgem calculadores cada vez mais sofisticados, como a científica que a gente usa algumas vezes, principalmente cálculo numérico, física. E o cálculo mental, só que apesar disso, o cálculo mental possui um conjunto de utilidades, principalmente o cálculo tecnológico. A habilidade ajuda a criança a desenvolver noção de numeração decimal e sistema posicional, além de, claro, da noção das 4 operações básicas. É também uma ferramenta de desenvolvimento da capacidade cognitiva e de dizer que essa buscar uma forma criativa para realizar uma operação. O cálculo mental, a criança usa o cálculo mental de formas bastante criativas e variadas de realizar operações com formas complexas. Além disso, não há intenção de fazer frente a calculadores, claro, nunca. E ainda pode ser utilizado em conjunto. Além de não substituir as calculadoras, o cálculo mental pode ser usado em combinação com as calculadoras. Às vezes, uma calculadora suporta só um certo número de operações ou de entradas. Para reduzir o número de entradas, você pode pular certas etapas. Você pode usar o cálculo mental para realizar algumas dessas etapas para poder caber na calculadora. Só que olha só, a capacidade de efetuar cálculos mentais nem sempre implica ingenuidade matemática. Eu andei pesquisando alguns dados, tem um caso muito raro, inclusive lá em Portugal, em que uma criança sabia fazer cálculos mentais, mas não ia bem em nada na escola. Só que são casos muito raros. Há casos de pessoas capazes de coisas de cálculo mental, mas se não tiver incidência fantástica, como esse exemplo. E a recíproca não vale também. Tivemos e ainda temos nos dias de hoje matemáticos talentosos que sofrem para realizar cálculos mentais mesmo complexos. A seguir, vemos alguns exemplos de grandes matemáticos e físicos também, que também foram calculadoras humanas. Vamos ver aqui. A começar pelo John Wallace, matemático, que contribuiu para o desenvolvimento do cálculo muito antes do Newton e do Leibniz. E também contribuiu para a trigonometria, geometria e análise de séries infinitas. E foi ele que introduziu o símbolo do infinito. Ele tinha muitas dificuldades para dormir. Enquanto tentava, fazia cálculos mentais. Uma noite, ele calculou mentalmente a raiz quadrada de um número de 53 dígitos e na manhã seguinte, o ditou por memória com o resultado que tinha 27 dígitos. Agora, o mais conhecido ainda que é o Euler. E também foi uma calculadora. Euler contribuiu para quase todas as matemáticas e também para várias áreas da física e foi responsável pela introdução de várias operações matemáticas. Não é apagado, né? Vou ler. Claro que vocês dão um zoom. Checa só. Euler possui uma capacidade estupenda de memorização, o que o ajudou a lidar com sua cegueira. Ele era cego, tinha cegueira de noite. Disse que ele calculou as 6 primeiras potências de todos os números menores do que 20 em uma noite. Mais ainda, ele construiu mentalmente e memorizou uma tabela com as 6 primeiras potências de todos os números até os
100. Tudo bom. Agora, mais um famoso Gauss. Ele é conhecido como príncipe da matemática, consideradamente em muitas áreas da matemática. Inclusive ele que chamava de rainha das ciências. Ele é um prodígio. E já começava desde a sua adolescência a desenvolver ideias que depois culminariam o surgimento da geometria não euclidiana. Ele foi um dos primeiros a questionar alguns resultados clássicos da geometria euclidiana. E teve uma contribuição na geometria euclidiana, tanto que tem as menções dele, tanto que tem o teorema de Gauss na geometria física. Também até hoje, aos 3 anos, Gauss corrigia mental e corretamente erros que seu pai permitia ao calcular finanças em papel. Na escola primária, calculou o som de todos os números de 1 a 100 em poucos segundos. É história, né? É capaz de construir mentalmente e memorizar uma tabela com as primeiras casas decimais de logaritmos de uma coleção enorme de números, utilizando isso para realizar cálculos mentais por logaritmos. Na verdade, há métodos numéricos para calcular logaritmos. E esses métodos são usados para calcular mentalmente. Aquela coisa, quem vai fazer a licenciatura, quem pretende dar aula e chega na matéria de soma dos termos de uma PA finita. Começa contando essa história do Gauss. Quando ele era menino, a turma dele foi obrigada a calcular a soma dos números de 1 a 100 pelo professor. O professor fez isso só para distrair a turma, para fazer barulho. Só que aí o Gauss, ele descobriu, né, que as somas de 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 99 é todas iguais. Então, ele, em vez de calcular 1 mais 2 mais 3 mais 4 assim, é o 100, ele deduziu uma fórmula no qual ele calculou em poucos segundos. E essa é a fórmula da soma dos termos de uma grafo finita. Aquela coisa, o moleque Gauss é um moleque isso, né? Ampère é físico e matemático, um dos principais fundadores do eletromagnetismo clássico, qual é chamado de eletrodinâmica clássica, portanto tem a unidade de corrente. Ampère. Sabe-se que, aos 4 anos de idade, Ampère já fazia cálculos longos mentalmente através de fórmulas que ele deduzia quando brincava com pedrinhas. Agora, o Riemann. Ele é famoso principalmente por sua contribuição para a análise. Fez também contribuições importantes para a teoria dos números e para a geometria diferencial, tanto que soube falar da geometria riemanniana. Agora, principalmente a análise. Né? Acho que desde cálculo soube falar da integral de Riemann. Desde pequeno, Riemann impressiona seus professores com suas habilidades matemáticas, inclusive cálculo mental. Em muitas das operações complexas que ele calculava, ele ultrapassava o conhecimento de seu próprio instrutor. Uau! E o John Gottman é mais recente, mas você vai ouvir falar muito dele se for para a matemática aplicada. Tem como se estuda métodos numéricos, proporções diferenciais, como chega na parte de parciais. Matemática, física, número natural, é um pouco claro, né? Naturalizado estadunidense. Deixou uma enorme coletânea de contribuições para a matemática, tanto para abrir quanto para aplicar, bem como para as áreas de física ou computação estatística. Ele era um gênio do cálculo mental, uma verdadeira calculadora. Ele é capaz de realizar cálculos mentais quase que instantaneamente. Disse que, durante a Segunda Guerra Mundial, Neumann, Fermi, Feynman e outros participaram de uma reunião de cientistas em 2 sábados, na qual ele era preciso realizar cálculos continuamente. Fermi usava uma régua de cálculo, Neumann usava o próprio cérebro, e Feynman uma calculadora de mesa, que determinava primeiro e corretamente. O cara que usava o cérebro para calcular. E aqui tem alguns outros calculistas mentais, não necessariamente matemáticos, mas eles surgiram na história com calculistas mentais.
Esses que estão em vermelho vão ter um certo destaque. Bidder, primeiramente, aos 9 anos de idade, fazia seu primeiro torneio profissional e foi capaz de calcular quanto tempo o som levaria para viajar da Terra à Lua, mentalmente. E Coburn sabia até a ordem do 100 antes mesmo de aprender a ler ou escrever. E aos 6 anos de idade já é capaz de efetuar instantaneamente uma multiplicação, como, por exemplo, essa. Então, calculistas mentais se dividem em duas classes. Uma delas é a classe dos visualizadores. Para eles, é importante não confundir numerais parecidos visualmente enquanto calculam. A outra categoria, classe, é os auditivos. É necessário tomar cuidado com os numerais auditivamente parecidos enquanto calculam. São parecidos. Em geral, os calculistas auditivos são os mais rápidos. Agora vemos se essas espécies estão no próximo da extinção do dia de hoje. E, claro, eles ainda existem. Mesmo com a constante evolução de calculadores e computadores eletrônicos, ainda podemos encontrar calculistas mentais nos dias de hoje, sejam matemáticos, sejam profissionais que se dedicam totalmente à prática dessa habilidade para fins competitivos. O grande exemplo de reunião de pessoas que caem no segundo caso, daqueles que buscam competir, é a Copa do Mundo de cálculo mental. Essa foto é da Copa do Mundo de cálculo mental de 2014. Eu não consegui achar a foto nenhuma, pesquisei, não achei nada de 2016. É um torneio bienal que reúne os melhores calculistas mentais do mundo. A primeira edição do torneio, que sempre tem sido sediada em cidades da Alemanha, aconteceu em 2004. É dividido em blocos que consistem em resolver determinadas tarefas de aritmética mentalmente. Quem conseguir a maior média entre as pontuações obtidas em cada prova se consagra o campeão absoluto. E nós temos aqui, nas edições passadas, os locais e os vencedores. 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. E a próxima sessão é sobre a de 2016, que aconteceu não muito tempo atrás, aconteceu em 23 a 25 de setembro, com o albergue de juventude dele. Quer dizer, porque ele ainda fez hotéis baratos que os jovens costumam usar para sediar o torneio. A próxima edição sai em 2018. Nesta edição, cada prova consistia em 10 tarefas de adição entre 10 números de 10 dígitos, que tem que ser realizadas em 7 minutos. Multiplicações entre 2 números de 8 dígitos, que tem que ser feitas em 10 minutos. Cálculo de calendário entre datas aleatórias entre os anos de 1600 e 2100, quer dizer, quantos dias tem entre uma data e outra. 1 minuto para isso. Raiz quadrada de números de 6 dígitos em 10 minutos. E, infelizmente, nem todos os números são quadrados perfeitos. Então tem que ser contado por aproximações. Tarefa surpresa, que são propostas. E um desafio especial que vai no troféu de habilidade, que serve, quem vence, ele vai para uma outra competição. E em janeiro, que ele é mais recentemente, aconteceu. O atual campeão mundial de cálculo mental é o japonês Yuki da esquerda. Ele tem 27 anos e teve a melhor pontuação geral. E foi o segundo japonês da história a ser campeão do torneio. Houve, com esse daí da direita, o Tetsuya Ono, uma dobradinha não só japonesa, como também de uma certa escola de aba no Japão. Então, aqui estão alguns fatos, né? Esse é o primeiro slide. Tem outro slide agora no qual eu vou apresentar as estratégias. Algumas estratégias bem interessantes. Algumas estratégias. Começando com a adição,
subtração, multiplicação e divisão e algumas bem especiais de compensação. Aqui está representando algumas estratégias, umas 4 operações básicas e algumas estratégias específicas, para casos específicos. Esqueci de tirar essa alusão da monografia, mas tudo bem. Eu havia demonstrado algumas estratégias. Aqui nós temos a adição, basicamente, cálculo de ordem, unidade mais unidade, divisão mais dezena, centena mais centena. E teve a organização, né? O 30, 83 eu quebrei 30 e o 3, 46 e 46. Isso vai dar 89. E a gente pode perceber que nem sempre colocamos casos bonitinhos como exemplo anterior. Às vezes temos um cálculo de 2 algoritmos presumo que resulta em 10 ou mais. Por exemplo, esse. 862 mais 449. Alguns cálculos mentais variam da esquerda para a direita. Normalmente a gente faz da direita para a esquerda, né? Ou a gente vai calcular no primeiro exemplo. Centena mais centena, dezena mais dezena, unidade mais unidade. Você vai ver que vai ultrapassar 9. A ideia é 12, 10, 11. Mas a gente vai fazer algumas somas. E fica aí desse jeito. Vamos entender melhor. É 862 mais 449. Seria 12, 10, 12. Só que a gente vai juntar. Só que a gente vai juntar essa casa, esse 2 e junto com esse 1. A gente junta esse 0 e esse 1. Vai ficar 1.300. Nossa. Agora, se a gente somasse normalmente, mais 9, 11. Vamos a uma subtração. A gente vai compensar. Bom, a gente pode, em vez de subtrair 26 direto, a gente pode subtrair 30 e devolver 4. Vai ser a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Melhor. Suponha que uma pessoa tenha R$92 e tenha comprado algo que custa 26 e paga com 30. No caso, R$4 têm que ser devolvidos. Assim, essa pessoa vai ter R$66 depois da compra. Pensando em termos de dinheiro. Agora, eu subtraindo 83 menos 44. A gente, em vez de fazer isso, a gente podia tirar 40 e tirar 4 de novo. Agora, uma outra de subtração. A gente pode evitar emprestar mexendo com o minuendo. Minuendo transformando a conta no mero cálculo de ordens. Em vez de fazer 300 menos 326, a gente pode fazer, por exemplo, 799 menos 326 mais 1. E aí a gente tem 7 menos 3, 9 menos 2, 9 menos 3, e a gente soma. Bem melhor, né? Assim como a adição, a gente pode fazer multiplicação da esquerda para a direita, tentando só os excessos nas casas decimais, aqueles mesmos excessos, 17, 9, né? Fazer tudo. 588 vezes 3. 15, 24, 24. Só que a gente junta o 5 do 15 com 2, 24, e o 4 do 24 com 2 do 24. Vai ficar 1764.
Que nem naquele exemplo que eu fiz na lousa. Outra ideia de multiplicação, às vezes a gente pode se deparar com números com mais de uma casa decimal. Ambos, né? 55 vezes 22. A gente pode decompor um desses fatores. Vamos decompor 22. A gente multiplica 55 por 20 e 55 por 2. Pode? Claro. O fato desses dois números serem inteiros, ou seja, de um conjunto, vocês vão ver estruturas, que é um anel comutativo, com unidade, e completar, permite fazer a propriedade distributiva. Então, 455 vezes 20, 455 vezes 2, são 210. Agora, um outro exemplo. Esse exemplo, teve um professor meu de cálculo numérico que pediu para eu calcular. Ele viu que eu fazia conta de cabeça e ele desafiou fazer 65 vezes 65. Eu fiz assim. Dá para escrever que eu fiz assim. 425. Mas ele apresentou outro jeito de fazer. Ambos os números são maiores do que 10, têm dezenas iguais e suas unidades são complementares aritméticas entre si. O que são números complementares aritméticos? São aqueles números cuja soma dá 10. No caso, 5 mais 5 é 10. Então podemos usar uma estratégia muito legal de multiplicação. O número de centenas do resultado é dado pelo produto entre a dezena e o sucessor. E o de unidades será dado pelo produto entre as unidades dos dois números. Em 65 vezes 65, nós vamos ter 6 vezes 7, 42. 6 vezes o seu sucessor, 42. E 5 vezes 5, 25. Logo, 4.225. É uma estratégia, um algoritmo que, inclusive, eu vou mostrar. X é o número de dezenas. O número de dezenas dos dois números. E A é o número de unidades do primeiro número. E B é o número de unidades do segundo. Onde A mais B é igual a 10. Podemos expressar o número de acordo com a sua representação decimal. O que queremos provar é 10x mais A vezes 10x mais B é 100x, ou seja, x vezes x mais 1, centenas, e AB unidades. X vezes x mais 1 é o número vezes o seu sucessor. E AB é o produto entre as unidades de cada número. Aí a gente faz essa distributiva, né? E A. Depois, ó, 10AX, menos 10AX e 10AX se cancelam. A gente pode pôr algumas coisas em evidência, tipo o 100x a gente pode pôr em evidência, o A põe em evidência aqui. 10 menos A é o B, porque A mais B é 10, então B é 10 menos A. Pronto. É o que a gente prova, x vezes x mais 1 centenas e A B mais A B unidades. Vamos pegar um outro exemplo. Agora, será que serve para 3 algarismos? Serve. Vamos dizer que esses dois números têm 11 dezenas. 11 vezes 2 é 132, 3 vezes 7 é 21, então o resultado é 13.221. Nossa! Ficou do outro. Ctrl C, Ctrl V, né? É 13.221 o resultado. Espaço. O método geral para calcular quadrados de números com x dezenas em A unidades deriva do cálculo de quilômetros quadrados perfeitos. Então, um método um pouco mais geral. O primeiro número tem x ao quadrado centenas, dois números. O número tem x ao quadrado centenas e A ao quadrado unidades. E o segundo tem 2AX dezenas. Vamos pegar, por exemplo, 84 ao quadrado. Primeiro a gente faz 8 ao quadrado, 64, 4 ao quadrado, 16. O primeiro número é 6.416. Ainda não é 84 ao quadrado. O outro número é
2 vezes 8 vezes 4, 64. Que é 2 vezes os algarismos, o produto dos algarismos. 2 vezes 8 vezes 4, 64 dezenas. Então o segundo número é 640. Logo, 84 quadrado é igual a 6.416 mais 640, que é 7.056. Esse é o outro algoritmo que eu vou mostrar. Mas vai ser rapidinho. X é o número de dezenas, A o número de unidades. Nós queremos mostrar que 10x mais A elevado ao quadrado é 6x ao quadrado mais A ao quadrado é mais 20x. Sai direto. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aí, se você reorganizar, você trocar a ordem dos fatores, a gente vai ter exatamente o que a gente queria. Agora, divisão. Esse teste é um pouquinho mais forçado, mas vai compor o divisor de modo a fazer duas divisões, ou mais, com divisões menores. Em vez de dividir 189 por 21 direto, a gente podia dividir por 189 por 3 e depois por 7, por exemplo. 189 por 3, 63, por 7, 9. Outra de divisão. Precisa fazer 850 por 28 de cabeça? Não. Simplifica por multiplicação. Simplifique por 2. Simplifique por 2 de novo. Agora, essa borboleta só fica atrás dela. É perigoso. Isso é importante. Emocionalmente falando. Método equacional sobre equações com um esquema muito melhor das áreas de uma borboleta. Normalmente a gente faz MC, né, para calcular isso aí, né? Se a gente fazer multiplicar esses dois, depois multiplicar esses dois e somar, depois multiplicar embaixo, multiplicar os dois, 3 vezes 4, mais 1 vezes 5, 64, ou nada, ou somar. Multiplico esses dois. 3 vezes 4, 12. Mais 5 vezes 1, 5. Dividido pelo produto dos denominadores. Dá 17 medianos. Agora isso vai também com a diferença entre multiplicações. Só que a única coisa que muda é o sinal de menos. 8 vezes 3, menos 4 vezes 5, dividido por 5 vezes 3. Dá 4 quinzeavos. Desafio, professor. 22 a quarta. 22 a quarta. Boa pergunta. Vamos ver. Eu fui instruído a perguntar, viu, gente? Galera, já saiu. 234.256 a resposta. Escreve. Isso em número, o resultado. Eu sei que 22 a quarta acabei de fazer. Esse não é o meu. A pergunta é: como sabe isso? Quando comecei a fazer isso, graças ao treinador de Pascal, ele me deu um início desse processo. Não sei se vocês já chegaram a ver isso, na parte combinatória, vocês vão ver triângulo de Pascal. Alguém já chegou a ver? Triângulo de Pascal? A construir é bem legal. Você começa pelo 1, embaixo 1 e 1. Embaixo você vai somar esses dois, prometeu 2. Você começa o 1, depois você soma esses dois, prometeu de baixo. Aí depois 1, soma 1 com 2, 3, 2 com 3. Aí para construir são 1, 1
mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4 e 1. E assim que são os triângulos de Pascal. Bom, aqui são coeficientes do chamado triângulo de Newton. Agora, quero dizer que a enésima potência de 11 é construída a partir dos elementos do enésimo andar do triângulo de Pascal. Se a gente voltar, quer dizer que a 11 elevado ao quadrado justamente 121. 11 ao cubo é 1331. Lembrando que o primeiro andar, na verdade, é o andar zero. O 1 é o primeiro andar. 11 elevado a 0 é 1, 11 elevado a 1 é 11, 11 ao quadrado 121, 11 ao cubo, 11 à quarta. A partir do 11 à quinta, um dos elementos do quinto andar do triângulo de Pascal excede 9. Então a gente tem que fazer aquela coisa que a gente viu lá naquele primeiro exemplo dos namoros. Vai no carregar. Muito bem. Agora o exemplo vindo do professor, claro, Jefferson, 22 a quarta. Como fiz? 22 é 2 vezes 11. E aí, potência de produto, produto de potências. E depois 2 a 4 vezes 11 a quarta. Eu fiz primeiro 11 a primeiro, consultei o quarto andar do triângulo de Pascal, onde nós tínhamos 1, 4, 6, 4, 1. 11 a quarta é 14.641. E multipliquei por 2, 4 vezes sucessivas. Primeiro, 14.641 vezes 2, 29.272. Multipliquei por 2, de novo, e de novo. É isso aí. 234, 256, para fazer isso com qualquer múltiplo de 11. Agora, com isso e com K real, vai para qualquer constante real multiplicado por 11. É segundo dizer que a expressão de enésima potência de um K múltiplo de 11 é esse somatório. 11 vezes K elevado a N, K vezes 11, K múltiplo de 11, é K elevado a N vezes o somatório, que é o elemento de Newton, a combinação de N tomado I a I, vezes 10 elevado a N menos I. O mesmo vale para esses outros números compostos de 2, 1s e zeros com restantes logaritmos, observando esse número de zeros e intercalando cada par de elementos do enésimo andar do triângulo de Pascal. Agora vamos ver, se às vezes a gente tem um número, 2 1s, e a gente tem um certo número de zeros cercados, a gente faz a mesma coisa, mas tomando esse cuidado. Colocando sempre um zero entre cada elemento no andar do triângulo de Pascal. Agora, se exceder, a gente não põe esse zero, como nesse caso aqui. A gente não pôs um zero entre 5 e 10. 19, 10. Agora, um outro exemplo. Como funciona o lim1 elevado a zero. As potências de lim1 elevado a zero, lim1 a 1, lim1 ao quadrado, lim1 quarto, e assim em diante. Agora, se a gente levasse como de apenas uns, é uma estratégia que eu ouvei de uma palestra da Semana da Matemática da professora Tatiana. Tati. Esqueci dela. 11 ao quadrado, 121. Ó. Eu coloco todos os números até o número de uns. No caso, 1.100 ao quadrado tem 4 uns. Então, 1, 2, 3, 4 e volto. 6 uns, número com 7 uns, número com 8 uns, 9 uns. Isso vale para números com mais de 9 uns? Sim. Sim. Claro que a gente vai fazer aquele processo na primeira conta. A gente tem que pegar o logaritmo, somar com o excesso, que nem a gente aplicamos na primeira vez. Certo? Acho que foi muito rápido, né?
é sempre errado. Ajuda bastante o professor, porque o senhor tem uma aula à noite, né? Sim, Às 7 horas. Então, o tempo agora foi bem rápido, né? Bem mais rápido mesmo que 14. Pessoal, tem perguntas? Comentários? 22 a 15. Ah, 22 a 15. 22 aqui? Ah, só vamos multiplicar por... Bom, é 11 a quinta, né? 11 a quinta. É uma nova, né? É uma nova, né? Os ordens eram 1, 5, 6, 10, 6, 5. Deixa eu voltar. Já é de passar. Isso aí é um apoio. Assim, 16, 10, 51. Aí você multiplica isso por 2 simples seguidos. Se multiplicar por 2 vai dar 32, 21, 02. Depois por 2 de novo. 64. 42, 04. 64, 42, 04. Aí por 3 de novo, a terceira vez. 64, 42, 04. 128, 84. 08. 128, 84, 08, né? Por 2, 257. É porque 84 vezes 257, 68, 16. E por último, 257, 58, por último vai dar 515, 36, 32. Vai ser. Já falou o número? 315, 36, 32. É isso? Ou quase? Você falou 315? 515. 515. Ah, verdade, 515. Né? Ah, o resto Eu tinha falado certo antes. Sim, mas falou certo, era só um 3 por cima. 515, 36, 32. Parabéns. Mas, assim, Luiz, algumas essas coisas, isso é um treinamento também, certo? Isso. Você vai fazendo um treinamento para... Né, porque algumas dessas coisas saem que você vê de sistema posicional, né? Mas você treina isso normalmente ou... Porque assim, é óbvio que existe aquelas pessoas que o cara tem uma capacidade, né, nata, digamos assim, né? A pessoa sabe porque sabe, né? Mas acredito que muitas dessas pessoas que vão lá competir, o cara vai treinando, né? Exatamente. E pode ter certeza que as pessoas que treinam diariamente, como eu não sou o caso, mas assim, às vezes eu faço uma pesquisa e vou aprimorando, eu acho uma estratégia nova, vou aprimorando. O cara que uma pessoa que treina diariamente, tira isso direito, por exemplo. E assim, eu fazia, assim, eu brincava muito com isso quando eu era pequeno, quando eu era criança. E aí eu fui desenvolvendo algumas técnicas mais básicas, daí eu fui descobrindo outras, e aí quando eu fiz o meu seminário sobre isso em 2012, eu descobri algumas coisas em alguns lugares, e por isso eu fui aprimorando algumas estratégias, né? Algumas que eu fui descobrir novas, e também tem uma palestra que eu apresentei em 2014 também, que deu um pouco mais de conhecimento, pesquisando, fui acrescentando o que eu já tinha. Mais perguntas? Só agradecer ao Luiz Fernando pela palestra. Você
Você já foi na competição mundial ou não? Ainda não. Ah? A gente acabou, né?